Irmãos, é um privilégio podermos continuar aqui reunidos e prestarmos este culto a Deus. Depois destes bons momentos já de oração, de louvor, de adoração, eu gostava que agora abríssemos a palavra de Deus e pudéssemos situar de alguma maneira este momento que estamos a viver, o seu significado espiritual e qual é, na verdade, o apelo que um momento como este, de especial intercessão, o apelo que Deus nos pode fazer através de um momento como este. Vocês sabem, os que têm acompanhado o nosso percurso neste último mês, que eu tenho estado a fazer uma série de mensagens a partilhar convosco sobre identidade. Na verdade, eu vou continuar essa reflexão hoje a propósito deste dia especial que estamos a viver aqui na nossa Igreja em Odivelas, sobre uma dimensão muito importante da identidade. Quando nós pensamos, eu tenho aliás feito este exercício em várias ocasiões, às vezes nas igrejas, de perguntar às pessoas o que é que realmente nos identifica como adventistas. É uma pergunta comum. O que é que nos dá identidade? Normalmente há dois tipos de respostas. Uma delas tem a ver com aquilo que, na verdade, com as mensagens que até agora tenho partilhado convosco, dentro desta série, que tem a ver com aquela identidade profética. No fundo, é reconhecer que o que nos identifica como povo é que Deus realmente suscitou um povo para um tempo especial, que é um tempo de fim. Portanto, por isso é que profeticamente esse tempo estava determinado, com algumas indicações muito claras na Bíblia. Portanto, identificamos-nos como esse povo que tem certas características, que surgiram num determinado tempo, que tem uma identidade porque tem uma missão a cumprir na Terra. Portanto, esta boa parte das respostas, normalmente, quando perguntamos a alguém sobre a nossa identidade, particularmente como adventistas, tem a ver com essa tal identidade de remanescente profético. Mas depois, muitas pessoas, talvez a maioria, normalmente, quando perguntamos o que é que nos dá identidade, vão para questões mais da nossa doutrina. E, portanto, basta pensarmos, normalmente, quando se diz o que é que nos identifica como adventistas, nós vamos pensar no sábado e vamos dizer realmente o sábado é um sinal, é uma marca, é uma coisa que nos dá identidade, é verdade. A volta de Jesus, claro que sim. Não só porque nos chamamos adventistas, mas porque a volta de Jesus realmente é aquela orientação da nossa vida. E às vezes já mesmo quem menciona uma ou outra doutrina mais particular até da teologia adventista, e a nossa, normalmente, ideia é que há uma certa doutrina, uma certa forma de crer na Bíblia, de interpretar a Bíblia, que nos identifica e, portanto, nos dá identidade. E agora reparem, nada disso está errado. Eu próprio tenho estado aqui nos últimos tempos a fazer convosco um percurso à volta, sobretudo, da identidade profética. Mas eu, esta manhã, queria dizer-vos o seguinte. A identidade profética, uma certa compreensão da Bíblia, que nós chamamos de doutrina, tem valor, tem significado, mas pode ser aquilo que eu vou designar como uma letra morta. Pode ser letra morta. Sabem, a letra morta é uma coisa que está escrita, que se pode entender racionalmente ou intelectualmente, mas que não opera transformação, que não tem poder na vida das pessoas. É por isso que há uma diferença entre letra morta e letra viva. A letra morta encontra-se muitas vezes em livros e em páginas que podem ter beleza do ponto de vista gramatical ou literário, mas não têm poder para transformar a vida das pessoas. Raramente nós vamos encontrar alguém fazendo esta pergunta que diga, mesmo um adventista, que diga que a sua identidade, o que acha que é a identidade da Igreja Adventista, por exemplo, é ser um povo de oração. É ser um povo de profunda união e consagração a Deus. Quer dizer que, será que nós não temos caído por demasiado tempo no erro de olhar para a nossa identidade do ponto de vista doutrinal, teórico e intelectual, e não para a nossa identidade devocional, ou seja, aquilo que nós somos como crentes, a nossa identidade espiritual? E é sobre isto que eu gostava de hoje fazer esta reflexão convosco, num tempo tão solene como este que nós estamos a viver. Quero chamar-vos a atenção aqui para dois aspectos. Lembrem-se que um dia Jesus, eu vou ler em Mateus no capítulo 17, não vou ler toda a história, mas há um momento em que, basicamente, resumindo, acontece o seguinte.
Há um jovem que está endemoninhado, portanto, com um poder demoníaco tremendo, portanto, as forças do mal estão a atuar na vida daquele homem, e é o seu pai, aliás, que o traz e que faz um relato da sua experiência. E o que é que a história nos diz? Que os discípulos não conseguiram ter poder para expulsar aquele demónio. E depois Jesus então entra na história, vai falar, aliás, sobre a falta de fé destes homens, e com uma palavra de Cristo, o que é que aconteceu? Jesus falou, diz que repreendeu o demónio, isto diz Mateus 17, 18, e ele imediatamente saiu. O menino ficou sarado. O que é que aconteceu nesta história? É que os discípulos ficaram com uma especial curiosidade, se posso dizer assim, de perceber porque é que Jesus teve um poder imediato para operar este milagre e eles não tiveram. E é por isso o que é que a história diz. É aqui que aparece uma das frases de Jesus muito conhecidas, em que quando eles perguntaram-lhe isso, Jesus vai responder assim, versículo 20, Mateus 17, 20. Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e há de passar, e nada vos será impossível. Mas, versículo 21, esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. E Jesus vai então fazer esta declaração, que é um bocado desconcertante por ser tão simples, de que afinal o segredo para ter poder sobre o diabo e as suas hostes malignas é oração e jejum. E nós realmente podemos ficar a pensar, afinal isto é mais fácil do que parece. Na verdade, Jesus está a falar aqui de quê? De identidade espiritual. Vocês estão a ver que os discípulos podiam dizer assim, nós somos os verdadeiros discípulos de Deus na Terra. Nós somos amigos e seguimos o Messias, o verdadeiro Messias, Jesus Cristo, tudo isso estava certo. Mas estão a ver que essa identidade que se prende com certas características coletivas, muitas vezes está desligada da realidade das características pessoais e espirituais. Eles podiam ser os verdadeiros discípulos do verdadeiro mestre. No entanto, diante do poder do diabo, eles não tinham autoridade nenhuma. Ou seja, aquela identidade de discípulos certos não lhes serviu de nada naquele momento. Veem como isto coloca-nos diante desta realidade. Será que nós hoje não podemos estar muitas vezes exatamente neste papel ou neste lugar dos discípulos? E Jesus diz-nos o quê? Uma coisa desconcertantemente simples: oração e jejum. Que tem tudo a ver com o quê? Com prática espiritual, com a nossa vida concreta, com o que fazemos no nosso dia-a-dia para buscar o poder de Deus e para nos prepararmos para os embates com o inimigo. É curioso porque quando nós vemos os discípulos, depois deles terem passado por uma verdadeira transformação na sua identidade, que sabemos que vai acontecer quando? Quando Jesus deixa esta terra, quando o Espírito Santo é derramado, o que é que se vai verificar na vida dos discípulos? Que eles tinham poder, um grande poder, sobre a doença, por exemplo, e sobre os demónios. Em Atos, eu vou só citar Atos, que no capítulo 5 diz que o apóstolo Pedro chegava a passar nas ruas e os enfermos e endemoninhados, diz o texto, vinham para a beira da estrada e a sombra do apóstolo Pedro passava sobre aquelas pessoas e elas eram curadas e os demónios eram expulsos. Nós ficamos, que é isto? Este era o mesmo Pedro que aqui uns anos antes também não conseguiu nada. E agora nem precisava de falar. E nós começamos a ver o livro de Atos, os primeiros capítulos. Lembram-se logo no primeiro capítulo, diz que assim que Jesus partiu e subiu aos céus, o que é que os discípulos foram fazer? Foram-se meter num quarto, um aposento alto, como dizem algumas traduções. E foram fazer o quê para lá? Orar. Passaram lá uns 10 dias em oração. Em jejum, seguramente, que é separando-se de tudo. Não quer dizer que seja só sem comer. É um jejum de separação, de abstinência das coisas que nos podem agarrar a este mundo. E eles tiveram ali a oração. Aliás, vocês leem lá no final do capítulo 1 e veem que a lista que está lá diz o nome dos discípulos todos. Só não está lá Judas, porque esse já não estava, de facto. E também com algumas mulheres. Claro que também eram discípulos de Cristo. E ali estavam eles em oração. Porque Deus tinha-lhes dito, não façam nada.
até que o Espírito Santo venha. E depois o Espírito Santo veio em quê? A resposta à oração, a uma mudança espiritual. Deixou de ser aquela identidade de ser os verdadeiros, os corretos, os que estão do grupo certo, e passa a ser uma identidade espiritual, tem a ver com a minha vida de consagração a Deus e o poder que eu obtenho. É isto que está em causa, irmãos. Por isso é que sempre que uma igreja tem a oportunidade de viver uma experiência como a que nós agora em Odivelas estamos a viver, que é de termos alguém que entre o nosso corpo. Nós somos um corpo, esta é a imagem que a Bíblia nos dá. Como somos um corpo, nós sofremos quando uma parte do corpo sofre e dói. Dói-nos a todos. O que é que nós precisamos de fazer? Usar estas circunstâncias para tentar remodelar um pouco a nossa identidade. Porque Deus quer fazer esse trabalho em nós. Eu trago-vos à vossa atenção um texto sublime da Palavra de Deus. Está em 2 de Crónicas, no capítulo 7 e no versículo 14. Muitos de nós sabemos isto bem, até quase de cor. É um dos textos que eu sei de cor. Há muitos anos tenho usado muitas vezes. Já me foi muito importante em certos momentos do meu ministério. Alguns deles em que vivi realmente momentos de grande fervor e intensidade espiritual, com irmãos da igreja, em grupos de intercessão, por exemplo. E este texto, 2 de Crónicas 7,14, são palavras do próprio Deus que ele deu a Salomão, mas deu-as em resposta à oração, porque Salomão fez uma oração fervorosa, intensa, no capítulo 6 de 2 de Crónicas, e ele vai pedir a Deus misericórdia, vai pedir a Deus que ouça a oração do seu povo, quando ele está a consagrar o templo, e Deus vai então falar e vai responder. Vamos relembrar o que é que Deus diz. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, 4 condições, todas de dimensão espiritual, então o que é que diz? Eu os ouvirei dos céus. Primeira coisa, o meu ouvido vai estar atento, é a promessa do Senhor. Eu perdoarei os seus pecados, sem dúvida, porque os pecados espirituais são os piores, são os que nós devemos preocupar-nos em primeiro lugar, porque esses têm reflexos na vida eterna, e depois também as nossas lutas físicas, porque termina dizendo, e sararei a sua terra. Esta é a promessa de Deus. E o que é que ele diz no versículo 15, que é uma parte muito importante? Nós conhecemos mais o 14, é um texto tremendo. Mas o versículo 15 diz assim, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Deus está atento e o seu ouvido está aberto, mas é se o buscarmos. É por isso que toda a promessa de 2 Crónicas 7,14 há uma expressão que aliás está num livro, um livro maravilhoso, Se o Meu Povo Orar. Talvez um dia destes possamos aqui juntos, quem sabe, estudar esse livro. E os primeiros capítulos desse livro usam uma expressão que eu acho muito interessante, que é que todas as promessas deste versículo estão penduradas numa palavrinha que é o se. É como um gancho. As promessas estão ali penduradas. Quer dizer que se o se não existir, as promessas são vãs. Não têm efeito. É se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. É esta identidade de busca permanente por Deus. É isso que permite que Deus ouça, que Deus abençoe, que Deus restaure. Nós precisamos então, irmãos, de fazer o quê? De aprender com Cristo a ter uma identidade devocional e espiritual que nos dê poder. É por isso que eu tenho dito, creio que até já o disse aqui em Odivelas algumas vezes, mas esta ideia importa repeti-la muitas vezes, não há problema. É a ideia de que os discípulos tinham uma identidade muito diferente da de Jesus. Por isso é que eles não tinham poder e Jesus tinha. Jesus não ia orar à pressa, com uma espécie de urgência de última hora, cada vez que aparecia um problema à sua frente. É aqui que está a grande diferença. É aqui que esta mensagem dói-nos. Tem que nos doer, irmãos. Porque Jesus não dizia, quando aparecia um doente, um endemoninhado, Jesus não dizia assim, olha, aguardem aí um bocadito que eu vou agora fazer aqui um fim de semana de vigília, de oração muito especial, e depois eu volto cá. Jesus não fazia isto.
Quando o inimigo se manifestava, Jesus tinha poder. Erguia a sua voz e as suas mãos e havia poder. Porquê? Porque a identidade de Jesus era uma identidade de busca permanente do poder de Deus. É isso que é oração e jejum. É buscar intensamente a presença e a face de Deus, nas palavras de Crónicas de Salomão. Isso é oração. E jejum é o quê? Afastar-se de tudo o que é mau, de tudo o que é diabólico, ou de tudo aquilo que pode influenciar a nossa vida para o mal. Essas portas através das quais Satanás muitas vezes tem acesso a nós, ou pelo menos a influenciar-nos, nós precisamos de as fechar. Pelo menos de vez em quando. Por isso é que é um jejum. E a oração é o quê? É escancarar as portas para o Espírito poder fluir e termos poder. Então, Jesus vivia constantemente numa lógica de oração e jejum. Por isso é que ele às vezes passava noites inteiras a orar. E buscava a Deus com grande intensidade. Porque ele sabia que não era preciso aparecer um caso de uma pessoa doente. Ele sabia que ia enfrentar o diabo. O diabo aparecia-lhe de muitas maneiras. E Jesus sabia que tinha que ter poder. Já os discípulos estavam mais naquela identidade, sabem? Quer dizer assim, não, nós somos os discípulos. Nós somos os seguidores do Mestre, do Messias, que estava profetizado. Vocês lembram-se dos discípulos algumas vezes dizerem coisas do tipo qual de nós é que será o maior no reino dos céus? Vocês estão a entender? É esta a identidade. Nós podemos cair precisamente nesta armadilha de assumirmos uma certa identidade cristã e adventista como uma coisa, vamos dizer, que nos dá um certo orgulho. Por causa destas doutrinas, ou porque as profecias dizem isto e aquilo. E tudo isso é verdade e é uma grande responsabilidade e um grande privilégio, mas se isso não estiver ancorado numa vida de oração e de jejum, isso cai tudo por terra. Que foi o que aconteceu com os discípulos. No momento decisivo, caiu tudo por terra, porque eles não tinham uma identidade realmente cristã e espiritual. Eles queriam ter aquele nome e a pompa. Estavam convencidos que eram o que não eram. E é esta identidade que nós precisamos desenvolver, irmãos. O que eu estou a tentar dizer-vos hoje é que nós estamos a sentir-nos chamados para orarmos e intercedermos. Ainda bem. A nossa irmã Elsa está doente e tem uma luta pela frente e nós somos chamados a estar unidos com ela. Não há nenhum mal nisto, pelo contrário. Isto é um dever sagrado ao qual Deus nos chama. Mas eu também não me sentiria em consciência que cumpriria o meu dever se não vos dissesse, irmãos, para vocês e para mim como pastor. Porque eu estou a falar primeiro para mim, só depois para vocês. E eu não estaria em sã consciência se não vos dissesse que com frequência o nosso problema é que nós só oramos com intensidade quando surgem os problemas. E não podemos ficar admirados da nossa falta de poder. Por isso é que um momento como este que nós vivemos, e já temos vivido outros, na história com certeza da nossa igreja, focando-nos aqui na nossa comunidade, esses momentos são de oportunidade. Para nós dizermos, Senhor, agora queremos buscar-te, mas não queremos só agora. Queremos buscar-te intensamente sempre. Queremos fazer disso o nosso estilo de vida, porque é disso que se trata. É aquilo que eu vou reforçar uma ideia que também já várias vezes conversei aqui convosco, aquilo que nós podemos designar como o poder sacerdotal da oração. Como é que esse poder se exerce? Leiam comigo aqui, eu vou ler em Levítico, no capítulo 8. Levítico capítulo 8. Vocês podem ouvir a minha leitura ou acompanhar-me. Eu vou ler só aqui 2 ou 3 versículos, porque o capítulo 8 está dentro daquelas leis, das ordens muito específicas que Deus deu sobre a construção do santuário e como as coisas deviam ser preparadas. E há aqui uma coisa maravilhosa no meio disto. Vejam, é a lei do holocausto. E o que é que diz a lei do holocausto? Falou, versículo 8. Não, Levítico 6, desculpem, Levítico 6. O versículo é que é o 8, onde eu vou começar. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão, portanto o sacerdote, e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. Vejam, aquele altar que ardia.
que simbolizava o quê? A confissão que era feita diante de Deus. Vamos, para ganhar aqui tempo, vamos ler só o versículo 13, que é o final desta explicação de como é que devia funcionar. Depois vem aqui até algumas diretrizes de como é que as velas deviam estar expostas e tudo aquilo, o fogo, e depois diz o seguinte. O 12, o início do 12 diz assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Não se apagará. E o versículo 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e repete: não se apagará. Irmãos, não parece tão evidente como é que nós podemos fazer uma aplicação disto? Este fogo não podia apagar-se, tinha que arder continuamente. Este fogo não se acendia cada vez que havia um problema, ardia continuamente. Porque ele representava precisamente a intercessão. Por isso é que eram os sacerdotes que ministravam. Porque os sacerdotes eram o quê? Enquanto classe, a sua função qual era? Intercessão. O sacerdócio é um ministério de intercessão. Tem a ver com fazer ponte, ligação entre o céu e a terra. Hoje o sacerdócio está onde? Não está comigo como pastor. Não, o sacerdócio está na igreja. Por isso é que o apóstolo Pedro, que é melhor talvez explique isso nas suas cartas, no capítulo 2, agora o versículo 5 e o 9 são versículos muito importantes. Eu vou só citá-los, não é? O apóstolo Pedro diz que nós somos todos pedras vivas na casa espiritual de Deus e somos chamados a fazer sacrifícios espirituais. Hoje os sacrifícios do holocausto são as nossas orações, é a nossa intercessão, por isso é que somos sacerdotes. E depois ele termina chamando-nos a nação eleita, o sacerdócio real. É o que nós somos, sacerdotes. Por isso Apocalipse o que é que diz? Que quando Jesus voltar, leiam lá Apocalipse capítulo 1, diz que Deus virá buscar um povo de sacerdotes. É o povo. Esse sacerdócio foi-nos confiado a todos. Quando nós estamos aqui neste momento, estivemos ontem reunidos em vigília às 6 da tarde, não é? Já estivemos na quinta-feira também e estivemos em vigília hoje de manhã às 7 da manhã, um grupo bom estivemos aqui. E hoje estamos a fazer o quê aqui neste culto? Estamos em vigília. Hoje às 6 da tarde voltaremos a estar em vigília. O que nós estamos a fazer é exatamente este chamado sacerdotal. Estamos a colocar-nos como uma família, como um povo, como pedras espirituais diante de Deus, pedindo-lhe que Ele intervenha com poder. Esse ministério, a grande questão é que ele deve acontecer continuamente. Deve ser uma identidade, não uma atitude que temos de vez em quando, mas uma identidade, uma coisa que faz parte de quem nós somos. Irmãos, eu desafio-vos precisamente que nós aceitemos este chamado da parte de Deus. Sabem que existia um povo, chamamos-lhe um povo, os morávios, não sei se já ouviram falar. Já não me recordo bem se eu próprio já vos falei aqui alguma vez dos morávios, mas é uma história incrível, pouco conhecida, mas é uma história espiritual incrível. Os morávios foi um grupo de homens, na verdade, portanto, não é um povo em termos nacionais, mas isto aconteceu na Alemanha, uma boa parte deles até foram pessoas que vieram da República Checa, isto no início, isto aconteceu em 1722. E eu vou resumir-vos a história para terminar esta mensagem. Um homem, aliás, rico, chamado Conde de Zinderdorf. E o que aconteceu foi que ele convidou um conjunto de refugiados que fugiam, digamos, da Europa mais de leste, que eram chamados os puritanos por causa das suas crenças, e eles vieram para as suas terras e eles começaram a criar ali um movimento que resultou no seguinte: em 1727 houve uma manifestação, eu acredito genuinamente que foi uma manifestação do tipo Pentecostes, portanto o Espírito Santo foi derramado sobre estes irmãos. Irmão White chega a fazer uma referência aos morávios. E o que aconteceu foi que essa unção especial que eles receberam nesse ano, 1727, levou-os a uma convicção profunda que precisavam de ir em missão para levar o Evangelho a lugares onde ele não era conhecido e que precisavam de interceder continuamente. Eles tiveram uma visão, se quiserem, sobre isto que eu vos expliquei aqui numa pequena palavra, com Levítico, a ideia de uma intercessão contínua que não acaba. E muitas pessoas não sabem esta história. Os morávios estiveram em oração contínua, ou seja, havia pessoas a orar 24 horas por dia,
durante mais de 100 anos. Isto quase parece difícil de acreditar, mas é verdade. Foi até mais ou menos 1830 que houve oração contínua. Algumas pessoas acreditam mesmo que grande parte do sucesso missionário, que houve um grande reavivamento missionário durante esse período, teve a ver com a intercessão dos morávios. Então este povo representa, é quase como uma metáfora viva e real do que é esta atitude de buscar a Deus continuamente. E eu apelo-vos, queridos irmãos, a que nós como igreja também saibamos desenvolver esta identidade e sermos homens e mulheres que buscam a Deus de forma contínua. Claro que nós estamos a viver um momento especial, sentimos essa força e vamos buscar a Deus de uma maneira especial, mas que eu oro neste momento para que Deus use esta circunstância, mais uma vez, este desafio de oração, para nos unir de uma tal maneira que nós nos tornemos um grupo de morávios, de intercessores contínuos, de pessoas, de crentes e adventistas, que a nossa identidade seja, antes de qualquer outra coisa, uma identidade espiritual. Porque nós precisamos muito disso. Há muita gente que precisa e depende das nossas orações. Nós é que às vezes não estamos conscientes. Eu tenho, por exemplo, no meu coração um grande constrangimento em relação aos nossos jovens. Não é só pelo tempo em que vivemos, que é especialmente desafiante, mas os nossos jovens vivem realidades na sua vida onde não é fácil a experiência de uma profunda conversão a Deus. Coração rendido ao Senhor. Nós, como igrejas, devíamos estar tão unidos a orar a Deus para derramar o seu Espírito sobre os mais novos, para que o coração deles ficasse sensível a Deus e houvesse genuína transformação e conversão. E há tantos outros motivos. Nós precisamos de orar de uma maneira profunda para conquistar almas para Jesus, por exemplo. É outra área em que é muito necessária intercessão contínua. Ainda esta tarde vamos ter uma reunião aqui na nossa escola de missionários, que o Filipe vai até dirigir a reflexão, precisamente sobre uma das áreas da intercessão contínua, que é orarmos por pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, pessoas que nós conhecemos e desejamos que elas venham a conhecê-lo, amigos e pessoas que já estão entre nós e que estão à procura. Nós devemos estar a orar incessantemente, unidos a orar por essas pessoas, mas muitas vezes não estamos. E as razões são as mais diversas. Eu também estou incluído nesse grupo. Mas o Senhor chama-nos, e o que eu quero hoje é que Deus nos chama, através deste momento e desta reflexão, que Deus nos chama para sermos intercessores, usarmos o poder sacerdotal que Deus nos deu. Já vos falei aqui na igreja algumas vezes daquele momento em que Arão é enviado por Moisés com aqueles instrumentos, precisamente do sacerdócio, do incenso, que representa a oração, precisamente as orações dos santos, e uma praga veio a destruir Israel, porque era um povo terrível, de coração duro, e Deus enviou uma praga, e eles estavam a morrer, e Moisés, que era um grande intercessor, enviou o sacerdote, e ele meteu-se ali, e o texto diz que, Números 16, diz que Arão, o sacerdote, ficou entre os vivos e os mortos, e a praga parou. A praga parou porque um homem se colocou como sacerdote a interceder. E como essa foi a lei que Deus estabeleceu para o sacerdócio, Deus cumpriu a sua lei e a sua palavra. Há um texto em Jeremias, que é uma outra metáfora da intercessão, creio que é capítulo 18, que eu estou só a citar, e Jeremias diz que Deus andou à procura na terra de um homem, um só, que colocasse a sua mão na brecha ou na fenda do muro perante mim, por esta terra. Jesus está a dizer, está tudo a cair, as muralhas do vosso povo estão a cair, e eu andei à procura de um homem que se colocasse ali. O que é que ele está a dizer? É um intercessor, porque o intercessor é isso. Outra imagem do intercessor é aquele que vê as feridas, vê as brechas e coloca as mãos. Por isso tem a ver com intercessão, com imposição de mãos. Aqui, simbolicamente, coloca as mãos na fenda do muro e diga, não, Senhor, não deixes o muro cair. E, nesse caso,
o texto diz que Deus andava à procura de um homem e não encontrou. Quer dizer, ele não encontrou um intercessor. No entanto, a maior parte dessas pessoas eram do povo de Deus, o povo de Israel, o povo escolhido. Nós é que temos a verdade, temos os 10 mandamentos e temos a saúde. Estão a ver? Isto era o que qualquer israelita diria, os outros são gentios. Mas quando Deus veio à procura de uma alma que intercedesse, não havia. Isto tem que nos tocar a nossa mente. Porque se Deus sondasse a igreja adventista, ele encontrava esses homens e mulheres. Mas não vamos pensar em geral. E se ele vier a Odivelas, à vossa casa? E se ele entrar aqui pela minha casa adentro? Ele encontra aqui um povo de intercessores? Esta é que é a questão, irmãos. E ela é solene. Não é uma questão de acusação, para ficarmos aterrados. Isto não tem nada a ver com acusação. Isto tem a ver com um apelo para nós dizermos realmente, se calhar Deus tem andado à minha procura e não me encontra. Se calhar Deus quer que eu coloque as mãos no muro e que eu seja sacerdote. E ele não me encontra porque eu não estou disponível, estou distraído, estou ocupado. E Deus procura. E tristemente, o que é que nós temos que reconhecer? Que às vezes é preciso uma pessoa ficar doente. Irmãos, eu estou no ministério quase há 20 anos. Já vi isto imensas vezes. Nem uma, nem duas, nem três. De que quando alguém fica doente, ou seja, uma tragédia se abate sobre nós sentimos o quê? É como que um empurrão, um constrangimento para sermos intercessores. O que eu vos estou a tentar dizer hoje é: nós não precisávamos de ser empurrados para uma coisa à qual Deus já nos chamou, que devia ser a nossa identidade, homens e mulheres que buscam a Deus com grande poder. Se nós orássemos nas nossas casas com grande poder, se nos ajoelhássemos todos os dias com a nossa mulher e com o nosso marido, muitos dos problemas que temos dentro da nossa casa não os tínhamos entre os casais. Se nós orássemos, se nos ajoelhássemos com os nossos filhos e erguêssemos as mãos ao céu, podíamos mesmo erguê-las e dizer a todos em casa: vamos levantar as mãos ao céu e vamos suplicar a Deus que nos abençoe. Se fizéssemos isto com grande poder, provavelmente nós não tínhamos muitas das lutas que nós temos. Mas como nós não assumimos a nossa identidade de intercessores e de sacerdotes, vamos mais ou menos ficando satisfeitos com a nossa identidade doutrinal, porque temos o sábado e temos isto e aquilo. Mas não chega, irmãos. O Apocalipse não chega para salvar ninguém. Não chega. Nem a doutrina do sábado. Deus precisa de sacerdotes. Eu apelo-vos de todo o coração, a vocês e a mim, que Deus nos acorde para reconhecermos a necessidade de sermos sacerdotes, de sermos homens e mulheres de oração, jovens de oração. Estão aqui alguns, não sei se estarão, mas eu acredito que estejam aqui alguns jovens. Eu sei que para muitos de vocês a vida cristã é difícil, é exigente. É difícil conseguir equilibrar a nossa vida à volta das coisas de Deus, ter motivação. Não é que não gostem de vir à igreja, mas é difícil sentir aquele prazer, fruir, ter aquela alegria, ter uma vida frutífera espiritual. Eu sei bem que para vocês é difícil. Eu também já tive 16 e 17 anos. Tive a sorte de Deus me ter chamado, digo mesmo assim, mas eu vivia exatamente essas mesmas lutas. E estou perto dos jovens e tenho filhos aqui em casa e sei bem o que é isso. Mas eu quero-vos dizer que se vocês... O segredo é nós começarmos a buscar a Deus. É dizer assim, será que isto resulta? Ajoelhem-se, levantem as mãos e comecem a dizer: Senhor, faz um milagre em mim. Aquilo que eu ainda não consigo sentir, este vazio, esta frieza que eu ainda sinto, muda isto em mim. Comecem a pedir isso. E pode acontecer num momento, Deus até pode fazer um milagre. Envia o Espírito Santo para a vossa vida. E quando vocês se levantarem da oração, já são pessoas diferentes. Até isto Deus pode fazer. Só que nós muitas vezes não fazemos isso. Deixamos ficar naquela frieza, aquela rotina. Não nos assumimos como sacerdotes. Se houver aqui um jovem neste momento que esteja a ouvir-me e que diga assim: eu vou fazer isto, então façam. Se quiserem ajuda, digam-me.
que eu ajude-vos. E vou orar com vocês. Mas nós precisamos de buscar a Deus e de erguer as mãos e nos colocar na brecha, nesse muro, fazer isso constantemente. E nós vamos ver milagres. Vamos ver milagres. Eu já passei a minha hora e não vos vou contar, mas também já contei alguns aqui na igreja. Mas eu já vi milagres, não tenho qualquer dúvida em dizer isto. Eu vi milagres acontecerem na minha vida e nas minhas igrejas. Em momentos, eles estão sempre ligados a momentos em que pessoas se uniram para orar, para serem sacerdotes. Mas falta-nos ainda assumir esta identidade. E eu falo para mim, muitas vezes sou eu é a mim que me falta assumir essa identidade. E não é por falta de trabalho, que eu farto de me trabalhar na causa do Senhor. Mas às vezes trabalhamos e o fruto do trabalho esvai-se. E se nós estivéssemos a lutar como sacerdotes unidos, o trabalho seria frutífero e o Espírito Santo é que trabalhava. Assim andamos nós a correr de um lado para o outro. Que Deus nos ajude, irmãos, que Deus nos acorde, que Deus me acorde a mim. Para que nós sejamos morávios. Deus procura uma geração. Eu tinha aqui uma citação, deixa eu ver se eu encontro para terminar com ela. Deus procura uma geração de oração. A irmã White, muito inspirada por Deus, um dia escreveu assim. O livro é o Patriarcas e Profetas. As maiores vitórias da Igreja de Cristo são ganhas na sala de audiência de Deus. Sala de audiência, onde Deus nos recebe. Ele é o Rei e recebe-nos na sua sala de audiências. Quando é que isto acontece? Quando intercedemos e oramos. Deus recebe-nos na sala do reino e dá-nos vitórias. E depois termina assim. Quando uma fé cheia de ardor e agonia lança mão do braço forte da oração. Que maravilha! Quando lançamos mão do braço forte, que é a intercessão, e agarramos-nos a Deus e fazemos como Jacó. Lembram-se de Jacó, que lutou durante toda a noite com Deus e diz assim, não vou embora e não te deixo ir enquanto não me abençoares. E olhem que Deus não foi. Deve ter sido o único homem que lutou com Deus e venceu. Como é que isto é possível? Mas é que ele disse mesmo, lutei com Deus e sobrevivi. Ficou com umas mazelas, mas venceu. E a partir desse dia tornou-se Israel. A identidade de Israel foi ganha na batalha, na luta, na intercessão. O povo de Israel perdeu-se porquê? Esqueceu-se disso e começaram a viver da honra de serem o povo escolhido. Mas não foi assim que o povo de Deus começou. O povo de Deus esteve ali na batalha e Israel podia-se ter perdido como nação até, em Jacó e com os problemas todos na vida dele, mas ele lutou com Deus e disse, não vais embora enquanto não me abençoares. Por isso eu hoje apetece-me dizer isso, irmãos, apetece-me fazer isso. Que Deus não vai embora enquanto não abençoar esta igreja aqui em Odivelas. Nós não o devíamos deixar ir. Demora o tempo que demorar. Se for preciso não como, mas não quero que Deus vá embora enquanto não me abençoar. A mim como pastor e à minha família. E aos anciãos e aos líderes desta igreja. E às famílias, e aos jovens, e aos meninos e meninas. E à irmã Elsa que está doente. E a todos aqueles que têm lutado contra a doença e outras lutas. Não vamos deixar o Senhor ir enquanto Ele não nos abençoar. É isso que vocês querem? De todo o meu coração eu oro e peço e apelo para que seja isso que anela o vosso coração mais do que tudo o resto. Do que tudo o resto que há no mundo. Não deixemos o Senhor ir sem que Ele nos abençoe.